Vamos lá, então? Youngstown. Essa cidade americana ela foi um dos lugares mais emblemáticos do American Dream do século passado. A siderurgia atraiu muita gente para lá. A população da cidade explodiu, o salário dos seus trabalhadores foi um dos mais altos dos Estados Unidos naquela época, e as famílias gozavam de um estilo de vida fantástico. Mas, em 19 de setembro de 1977, um decreto, aquele dia ficou conhecido como Black Monday, um decreto fechou as usinas da cidade e acabou com o sonho americano criado lá. 50 mil pessoas perderam seus empregos, a população da cidade despencou e Youngstown ficou marcada para sempre como um triste capítulo da história americana. Se os profissionais atuais não se requalificarem adequadamente, o que aconteceu em Youngstown vai acontecer mais vezes. Mas não mais por decretos, mas em função da velocidade das inovações que desafiam os tradicionais empregos da classe média. A sociedade atual vive uma das maiores transformações que qualquer geração já precisou enfrentar. Os avanços tecnológicos desafiam não só carreiras, empresas, governos, mas o próprio sentido da humanidade. A gente podia falar aqui, por exemplo, da inteligência artificial que está atingindo praticamente todos os setores da economia. Como ela é capaz de tomar decisões muito complexas, ela está desafiando não só os empregos menos especializados, mas também as atividades mais bem remuneradas, que exigem muito estudo, aprendizado e capacitação. Quanto mais dados, mais inteligente a inteligência artificial é. É por isso que os dados se tornaram o novo petróleo, que as empresas de tecnologia são hoje as mais valiosas do mundo e que a profissão de engenheiro de software é a profissão hoje mais demandada do planeta. Vivemos na era da assistência. Hoje, em São Francisco, eu consigo pedir por comando de voz boa parte dos serviços que eu uso, como solicitar um Uber, delivery ou fazer compras. A taxa de precisão do reconhecimento de voz atingiu 95%, o percentual de erro no reconhecimento das palavras hoje é inferior a 5%, e já existem 120 milhões de smart speakers, Alexa, Google Home, só em território americano. Além do reconhecimento de voz, a biometria facial é realidade em alguns lugares. Ao pousar na China, ela é capaz de identificar quem você é, sua identidade, onde você esteve nas últimas 24 horas, a sua nacionalidade, o seu endereço, até onde você trabalha. Estados Unidos e Grã-Bretanha já começaram a usar essa tecnologia também para melhorar a segurança nacional, e artistas como Taylor Swift começaram a usar também em seus shows para evitar a entrada de criminosos. Estamos on the edge, estamos na beira da implantação da internet 5G, 100 vezes mais rápida que a internet 4G, que vai conectar tudo. Da cafeteira da sua casa, o elevador do seu trabalho, passando pela sua garagem, pelo seu carro e pelos semáforos das ruas. E, em breve, a humanidade vai pousar em Marte. A pergunta não é mais se a gente vai para Marte, mas a pergunta é quando iremos para Marte. Em função de tudo isso, o trabalho que conhecemos hoje está prestes a mudar para sempre. Na verdade, já mudou. Nikolai Kondratiev foi um grande economista e ele disse que a economia ela acontece em ciclos e que cada ciclo econômico ele dura, em média, de 40 a 60 anos. Muita gente associa os ciclos econômicos de Kondratiev aos ciclos de inovação. E, de fato, quando a gente olha o histórico, a história, essa associação faz sentido. Porém, os ciclos de inovação, hoje, estão cada vez mais curtos. Não é mais 60 anos a duração, 50, 40, 30. Os ciclos de inovação se tornam obsoletos cada vez mais rápidos. E isso exige que a sociedade aprenda a viver e trabalhar diferente. O que será do trabalho de motoristas quando os carros forem autônomos? Ou de cozinheiros quando o preparo das refeições for automatizado? Ou de médicos quando os diagnósticos forem proativamente feitos por sensores? Fato é que, independente da tarefa, independente da atividade, parte dela ou toda será feita por um robô ou por um software nos próximos anos. As necessidades da era industrial empacotaram os trabalhos em empregos pré-definidos, em tempo integral e inflexíveis, que fizeram todo sentido para a economia da época. Hoje, porém,
inúmeras empresas, apesar dos requisitos profissionais terem evoluído muito ao longo dos anos, continuam mantendo as mesmas características do passado, criando cargos baseados em tarefas e remunerando as pessoas com base no número de horas que elas trabalham executando aquelas tarefas. Boa parte do mundo corporativo funciona assim. Isso gera 2 efeitos colaterais. Primeiro, que as atividades previsíveis são aquelas que vão ser primeiramente substituídas pela tecnologia, porque máquinas, robôs de tarefas únicas são as mais fáceis de serem construídas. E segundo, porque milhões de trabalhadores passaram a ter profissões repetitivas, onde na maior parte do tempo eles aprendem algo, seguem um roteiro e executam esse roteiro repetidas vezes. Trabalham mais como robôs do que como humanos. E, infelizmente, o trabalho também dessas pessoas vai ser, em breve, substituído pela tecnologia. Segundo a McKinsey, o número de horas trabalhadas em atividades que demandam habilidades cognitivas básicas, que envolvem, basicamente, aprender algo, lembrar e executar esse algo repetidas vezes, vai diminuir nos próximos anos. Foram 53 bilhões de horas trabalhadas nessas atividades em 2016, nos Estados Unidos, e em 2030 vão ser menos 14 bilhões de horas trabalhadas nessas tarefas. Vai diminuir também as atividades relacionadas a habilidades físicas e manuais. Em contrapartida, vai aumentar a demanda por atividades que envolvem habilidades cognitivas de alto nível, que não envolvem aprender, lembrar e executar algo repetidas vezes, não, que envolve avaliar, decidir, criar. Bem como vai aumentar também a demanda por atividades que exigem habilidades sociais e emocionais e habilidades tecnológicas. Enquanto entregar excelência, se mudar a empresa, agradar seus gestores, aprender as tarefas da sua atividade eram as habilidades comportamentais mais demandadas pelas empresas na década de 70, hoje o que as empresas querem é criatividade, poder de persuasão, colaboração, adaptabilidade, saber gerir o tempo. As empresas estão muito mais interessadas em indivíduos desobedientes, inquietos, rebeldes, questionadores, interrogadores, do que simplesmente aquela pessoa certinha que executa tudo que lhe é pedido. Para quem tiver mais interesse, tem um site bem bacana, willrobotstakemyjob.com. Você entra nesse site, coloca seu emprego, ele te dá a probabilidade dessa atividade ser automatizada nos próximos anos. Afinal, para a nossa geração, era mais fácil, pois a gente tinha apenas que encontrar um emprego, mas para os nossos filhos vai ser muito mais difícil, porque eles precisarão inventar um. Essa empresa Kaggle, o que ela é? Ela é uma grande comunidade de programadores ao redor do mundo, onde a Kaggle constantemente ela lança desafios para essa comunidade. Em 2012, o desafio foi o seguinte: comunidade, desenvolva algoritmos capazes de corrigir redações do ensino médio. E os algoritmos vencedores, os sistemas vencedores, foram capazes de dar a mesma nota dada pelos professores humanos. Em 2015, o desafio foi um pouco mais difícil. Comunidade, crie algoritmos capazes de analisar centenas de olhos e identificar uma doença chamada retinopatia diabética que afeta os pequenos vasos da retina. E, mais uma vez, os algoritmos vencedores foram capazes de dar o mesmo diagnóstico dado pelos principais oftalmologistas consultados. Talvez um professor seja capaz, ao longo de uma carreira, de ler 10 mil redações, um oftalmologista de analisar 50 mil olhos, mas uma máquina é capaz de ler milhões de redações, analisar milhões de olhos em segundos, forever. Posto isso, fica claro que as máquinas, a tecnologia, ela se dá muito bem em atividades que exigem alta quantidade de dados, repetição e busca de padrões. E nós, humanos, a gente lida extraordinariamente bem com situações novas. A principal limitação da tecnologia é que, para ela ser inteligente, ela precisa de grandes volumes de dados passados. As máquinas não se dão muito bem quando elas não repetiram muitas coisas anteriormente. Em contrapartida, nós, humanos, a gente se dá muito bem com surpresas, com imprevistos, quando a gente precisa lidar com pontos aparentemente desconexos. Isso põe um ponto fundamental em relação a quais empregos e atividades vão ser automatizados no futuro. Porque o futuro de cada profissão está na resposta a uma única pergunta: até que ponto essa profissão, esse emprego, pode ser reduzida
em atividades repetitivas, inflexíveis e imutáveis. Até que ponto o seu trabalho pode ser resumido em um checklist? Se o que você faz pode ser resumido em um checklist, onde você coloca atividade 1, 2, 3, 4, 5, e eu repito isso todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, e eu não saio por nada desse mundo, desse checklist, eu já trabalho que nem um robô. E se eu trabalho que nem um robô fará o que eu faço em breve, mais rápido do que eu, mais barato e com muito mais eficiência. Agora, se o que eu faço eu não consigo colocar num checklist, eu não consigo formatar isso, por quê? Porque envolve atividade 1, 2, aqui envolve incerteza, aqui eu tenho que tomar uma decisão que não tem histórico ainda, eu estou lidando com uma atividade onde, até então, as máquinas ainda não apresentaram boa eficiência. Justamente porque eu preciso lidar com situações que eu não tenho muita carga histórica de dados passados. Observe o ser humano no final de semana. Nos sábados e nos domingos, a gente usa a nossa criatividade de uma maneira incrível. Nos finais de semana, o ser humano é carpinteiro, é jardineiro, é atleta, é artista, ele canta, ele dança. Só que quando chega na segunda-feira, a gente volta a ser analista júnior, especialista pleno, gerente sênior de alguma coisa. Além desses cargos não significarem muita coisa para as gerações atuais, eles estimulam contribuições pré-definidas e limitadas. Boa parte das empresas contrata pessoas para dizer para essas pessoas o que elas têm que fazer. Quando, na verdade, deveriam contratar as pessoas para que essas pessoas digam para as empresas o que elas, empresas, têm que fazer. Contrate pessoas boas e as deixe em paz, como diria o antigo presidente da 3M. Isso é uma mudança sutil, mas que faz toda a diferença. Ao estimularmos as pessoas a serem menos repetidoras e mais exploradoras, a gente pode se surpreender com seus feitos. Porque, de fato, as próximas atividades, elas vão vir, sim, da mente dos analistas, dos especialistas e dos gerentes de hoje. Mas somente se dermos a eles a liberdade para criarem os empregos do amanhã. Ao colocarmos os domingos e os sábados, os finais de semana, nas segundas, nas terças, nas quartas, nas quintas, nas sextas-feiras, podemos destravar o ser humano para explorar o verdadeiro potencial criativo que eles possuem e para desenvolver atitudes mais humanas em nossas profissões. E voltando à nossa querida Youngstown, o que aconteceu na década de 70 está hoje retratado em um museu que evidencia a importância das pessoas hoje se requalificarem constantemente e provocarem novos recomeços em suas vidas. Por quê? Enquanto um dos trabalhadores mais bem remunerados do século passado é apresentado nesse museu com uma placa de extinto, ao lado desse trabalhador é apresentado o trabalhador de hoje. E por que é tão importante as pessoas se requalificarem nesse mundo que muda constantemente todo santo dia? Porque esse trabalhador de hoje, queiram as pessoas ou não, em breve também vai ser extinto. Valeu, pessoal. Muito obrigado.